Pegue sua Bíblia. Nós estamos falando da jornada de Moisés junto com o povo de Deus. Hoje eu quero falar sobre o deserto. Eu quero pensar com vocês sobre esse tema nesta noite. Eu quero fazer a leitura, livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14. Enquanto vocês vão achando, amados, quantas pessoas que estão aqui hoje, né, mês de férias, bastante pessoas estão viajando, mas quantas pessoas estão aqui hoje que você tem um amigo ou um parente que ainda não é cristão, que ainda não se converteu ao Senhor Jesus? Levanta as suas mãos. Olha quantas pessoas. A igreja, ela está trabalhando para que no último final de semana do mês de agosto, mês que vem, nós teremos o Aviva Life. O que é o Aviva Life? Nós abrimos 25 vagas, aonde essas 25 pessoas estarão conosco numa chácara. Eles não vão pagar nada, presta atenção, nenhuma igreja faz isso hoje. Eles não vão pagar nada, nem alimentação, nem condução, não vão pagar nada. A igreja está investindo porque a igreja acredita em almas. E essas pessoas estarão conosco da sexta-feira à noite até o domingo à noite aqui. O encerramento será aqui na igreja. Então, sexta-feira vai ter uma ministração, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à tarde encerra. E o término do evento acontece aqui na igreja. Você não pode perder essa oportunidade. Se você tem uma pessoa que ainda não conhece ao Senhor Jesus ou está desviado dos caminhos, você precisa urgentemente procurar o evangelista Jonas, a Amanda, o evangelista Amanda, e falar assim: olha, coloca o nome dessa pessoa. Por quê? Porque essa semana, eu acredito que amanhã, Jonas, amanhã, o calendário, né, do relógio de oração para esse trabalho está acesso, e Deus terá acesso ao coração dessa pessoa. Mas esse é um trabalho que a igreja está fazendo, mas se você não comprar a ideia, e se você não se esforçar, e se você não trouxer uma palavra, sabe, ou trouxer uma pessoa, esse trabalho pode ser em vão. E não pode ser em vão. Eu não vou saber quantos meses se passaram, mas acho que uns 4 meses atrás, naquele período que estava aquela chuva aqui em Santo André, vocês lembram que caiu um raio numa árvore? A árvore caiu em cima de uma casa e o homem que estava dormindo morreu? Quem lembra disso? Saiu no Cidade Viva, saiu nos jornais, saiu no Cidade Alerta, no Datena. Quem lembra? Levanta as mãos. Aquele jovem chama Jason. Eu encontrei aquele jovem desviado, afundado no mundo das drogas. E nós fizemos um trabalho desse, na outra igreja que eu pastoreava. Eu fiz um trabalho na escola, e esse foi um dos jovens que levaram. E lá nós ficamos 3 dias, ele ficou muito ruim no dia, precisou de libertação por causa do vício das drogas. Nós oramos, Deus libertou ele aceitou Jesus, e ele ficou firme na igreja. Né? Esses dias eu estava abastecendo o carro, o irmão dele é frentista aqui no posto Ipiranga, e ele falou assim: você viu o que aconteceu com o meu irmão? Eu falei assim: rapaz, quando Deus chama, a gente não tem como explicar, né? Seu irmão passou tantas coisas na rua, nas madrugadas, né? E depois que se converteu, estava firme, dormindo, cai uma árvore e mata ele. Mas era Deus recolhendo. Por quê? Porque Deus chama os seus. Então, foi um trabalho feito que salvou uma alma. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se você não abraçar essa causa, se você não colocar o nome de uma pessoa em oração, e se você não se esforçar para trazer essa pessoa para esse evento, sabe, a igreja, ela vai fazer um trabalho que poderia alcançar muito mais e não alcançou, porque às vezes eu não me comprometi tanto. Então, só tem 25 vagas. Dessas 25 vagas, já se preencheu uma boa parte. Então, eu gostaria que hoje o Espírito Santo tivesse liberdade na sua vida,
para colocar essa pessoa no seu coração. Para que você então começasse a orar, desse o nome dessa pessoa e fizesse de tudo para trazer essa pessoa. Amém? Eu vou crer que nós vamos preencher as 25, eu só vou levar 25 por causa das despesas e da chácara. Futuramente nós vamos fazer para muito mais pessoas. Oséias capítulo 2, versículo de número 4, diz assim: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Oséias capítulo 2, versículo 14. Não apareceu aqui? Não. Capítulo 2, versículo 14. Vamos lá, solta para mim. Se eu falei errado, me perdoa. Vamos lá, todos juntos aqui no telão então, para ficar bem forte. Vai. 1, 2, 3. Amém. Pode tomar assento. Amados, quando nós falamos de deserto, quando uma pessoa chega para você, pensa comigo, olhe para mim, não perca o foco. Pode ir, Tiago, nesse tom, esse louvor perfeito. Quando uma pessoa chega para você e fala assim, irmão, ora por mim, porque eu estou atravessando um deserto. Quando você ouve essa frase, você já pensa o seguinte: o irmão ou a irmã está na luta, está na prova. Então, quando se fala de deserto, dá até um calafrio no corpo. Se eu perguntar quem quer ir para o deserto, ninguém quer ir. O deserto para nós é um lugar de provação. Mas para Deus, presta atenção, para Deus, é o lugar que Ele tem acesso ao coração da pessoa. Então o deserto, ele faz parte da história. E o deserto, ele sempre será um lugar que vamos passar. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes Deus achar necessário, Ele irá conduzir ao deserto a pessoa. Mas o deserto, querido, ele não é tão ruim se uma pessoa saber lidar com ele. Porque o deserto é um lugar de aprendizagem. É um lugar que você aprende. É um lugar que você cresce. É um lugar que você amadurece. Então Deus, Ele nos conduz a esse lugar para que eu e você, para que nós possamos crescer em entendimento, amadurecer na vida espiritual. Então nós precisamos entender, porque assim, veja bem, pensa comigo, Israel estava 430 anos dentro de um cativeiro. Querido, eu não estou te falando de um dia, eu não estou te falando de um mês, eu estou te falando de 430 anos. É muito tempo. É tempo suficiente de luta e de prova para cauterizar qualquer mente, para aprisionar qualquer mente e fazer com que aquela pessoa perca qualquer tipo de sonho ou de esperança. Que aquela pessoa desista de qualquer palavra que um dia ela ouviu. De bênção, de prosperidade, de qualquer coisa.
Porque todo dia você ser assolado por todos os lados e não ter direito de viver ou de escolher. O único sonho que Israel tinha era que Deus levantasse um libertador. Mas Deus conhecia o coração daquele povo, como conhece o meu e o teu coração. Deus trouxe aquele povo do Egito, mas não levou aquele povo, sabe, direto para a terra prometida. Deus falou assim: eu vou levar, Moisés, o povo para o deserto. E lá no deserto, nós vamos criar um relacionamento. E vocês irão passar pelo deserto para entrar na terra prometida. Tem algo que nós precisamos entender. Quando Deus nos chama, Ele nos faz muitas promessas. E promessas grandiosas. Só você sabe as promessas que Deus já fez ao teu coração. Mas o que eu e você precisamos aprender é que Deus nunca irá nos remover do lugar que Ele removeu e nos colocar direto na bênção. Ele irá traçar um percurso, um projeto, uma trajetória, que dentro dessa trajetória, você passará a conhecer Ele melhor. Porque o deserto, ele não ensina Deus a conhecer você, a mim, porque Ele já nos conhece. Mas o deserto, ele nos ensina a conhecer a Deus. E quem Deus é. E isso é necessário. Você precisa saber quem é o Deus que você serve. Jó, ele atravessou um deserto na vida dele tão grande, tão grande. Eu estava lendo o livro de Jó essa semana. E uma das coisas que eu falei, meu Deus, que história, que luta, que prova, hein? É imaginável a dor que aquele homem sentiu. Uma outra hora, se Deus me permitir compartilhar essa história, eu compartilho. Mas aquele homem, ele resumiu algo que me chamou a atenção. Ele disse: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, depois de tudo que eu atravessei, depois de tudo que eu passei, eu te conheço por caminhar contigo. Então o deserto, ele nos ensina a conhecer o Deus que nós servimos. Conhecer quem é o Deus que nós adoramos. Só que Deus, ele tem os seus passos no deserto. Tem vários, mas eu anotei 3 passos que eu achei importante para essa noite. A primeira coisa que Deus ele faz com o povo é tirar eles da terra do Egito e levar o povo até o Sinai. E lá no Sinai, Deus escreve as suas leis e dá as diretrizes para o povo. Isso é muito importante, querido. Êxodo capítulo 19, versículo 3 diz: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: Assim falarás à casa de Israel, e anunciarás aos filhos de Israel. Deus, ele sempre nos dará suas leis, as suas regras e as suas orientações de como devemos nos comportar e como vamos lidar com a vida de agora em diante.
Você sabe, você tentar atravessar o deserto na tua força, na força do teu braço, ou no teu próprio conhecimento, esse tempo de dificuldade, ele pode se prolongar muito mais do que já está. Você tentar enfrentar as adversidades da vida, sozinho, sozinha, sabe, eu quero dizer que você não vai conseguir, porque as lutas da vida, elas surgem para demonstrar para o homem que ele não é nada. Eu já me senti impotente em muitas situações que a vida me proporcionou. Eu acredito que você já se sentiu assim, diante de uma enfermidade, diante de uma porta que se fecha, diante de uma situação familiar, de uma situação financeira, que você olha e fala assim, eu não tenho o que fazer. E se você continuar tentando lutar com a força do teu braço, com a sabedoria humana, esse deserto, ele pode se prolongar por muito tempo. Então o que Deus, Ele faz com os seus filhos? Ele anuncia, nós vamos atravessar um deserto, mas você deverá, você tem que fazer, como eu vou te orientar. Eu vou te dar instruções. Eu vou te falar como você vai proceder diante de algumas situações. Por isso que a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor fala. Queridos, existem momentos que você chora, que você geme, que dói, o coração parece que sangra, a dor é tão grande, mas tão grande que você pensa que vai infartar. E aí você vai orar, e quando você está ali naquele momento de oração com Deus, Deus ele vem com uma palavra e diz assim para você, descansa, descansa, eu estou trabalhando nessa causa, eu estou contigo, eu caminho com você. Tem momento que Deus fala assim para você, eu quero você na torre de vigia, eu quero você em oração 7 dias, eu quero que você jejue por 3 dias, eu quero que você jejue por 7 dias. Não é que Deus está querendo que você se sacrifique mais, Ele está dizendo assim, filho, é necessário que você entre nesse período de oração e de jejum comigo, para que você passe por esse processo. E quando terminar esse processo, você vai entender porque eu estou te pedindo isso. Por isso que ele disse para Pedro, Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender amanhã. Então, o que nós precisamos entender é que quando se estabelece um deserto, a primeira coisa que nós precisamos fazer é correr para Deus. E dizer, Deus, me ensina como fazer nesse período que eu estou sendo provado. Como eu tenho que agir e ficar atento em cada situação que Deus vai nos mostrando. Esse é o primeiro passo de um deserto. O segundo passo de um deserto é que Deus ele faz a separação.
Deus não vai te perder. Deus, Ele não vai me perder. Nós somos dele. Só que às vezes, nós não queremos sair do Egito para atravessar o deserto para chegar em Canaã. Preste atenção nisso aqui. Quando o povo saiu do Egito, muitos que não eram de Israel, que não eram israelitas, que não eram hebreus, saiu juntos. Saiu no meio. Porque eles entenderam que era uma oportunidade para se ver livre daquele império. Mas eles não tinham nenhum comprometimento, nenhum compromisso com Deus. Assim às vezes acontece comigo e com você. Porque Deus nos remove de um lugar dizendo assim: Sérgio, você vai ir para uma terra prometida. E eu vou caminhar contigo, só que quando eu saio, pessoas se agarram, porque eles querem o que Deus está me dando. Vocês lembram de Abraão? Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai do meio dos seus amigos, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas quando Abraão foi sair, alguns disseram: eu vou contigo. Eles podem até acompanhar, preste atenção nisso. Mas vai chegar um momento que Deus vai dizer assim: ó, não dá para você carregar, essa bagagem é muito grande. Essas amizades que não contribuem para o teu crescimento espiritual, você não pode conduzir ela mais. Ir além, até aqui. Isso que te prende lá, que te faz ter saudade do Egito, que te faz ter vontade de voltar para o Egito, ei, é momento de separação. Porque eu quero você exclusivamente para mim. Então, a Bíblia fala que quando Moisés, preste atenção, quando Moisés ele estava no monte recebendo as leis, o povo viu que Moisés demorou. E eles clamaram: Arão, Moisés demorou, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Você precisa fazer um bezerro de ouro. Você precisa fazer um Deus que nós possamos adorar e que Ele possa ser o nosso Deus. E a Bíblia diz que Arão ele foi tão impelido pela multidão que ele diz assim: olha, tirem os anéis, os braceletes de ouro e me tragam. E aquele povo construiu um bezerro de ouro. Ei, eu estou te falando que eles tinham acabado de sair do Egito. E agora eles estão trazendo o Egito para a sua caminhada. Na caminhada para a terra prometida. A Bíblia diz que Deus olhou e disse assim: Moisés, desce, porque o teu povo se corrompeu. A Bíblia diz que quando Moisés desceu, que ele viu aquilo, ele ficou irado. Ele pegou as tábuas e tacou no bezerro, quebrou tudo. E ali ele fez separação. Quem for de Deus, passem para o lado de cá, somente das tribos de Levi vieram. Os demais morrem a fio da espada. Por quê? Porque não tem como andar juntos. Querido, você precisa ter os mesmos sonhos, os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Você precisa estar alinhado com aquilo que Deus está estabelecendo. Se tem algo que está tirando você do foco, o deserto que você entrou, é o lugar que Deus está dizendo para você: é hora de apartar os homens dos meninos. É hora de apartar entre aqueles que estão comigo e os que não estão.
Chega um momento da vida que é momento de decisão. Até onde eu vou ficar sozinho? Até onde eu vou lutar com as minhas forças? Até onde eu vou na força do meu braço? Um dia, no pé do monte, o profeta olhou e disse assim, vamos fazer o seguinte. Se Baal é Deus, seguiu. Mas se Deus é Deus, então seguiu. Deus, Ele faz uma separação, preste atenção. É por isso que você não entende que quando você entra num período de luta, de dificuldade, muitas pessoas somem. Amigos desaparecem. E às vezes você fica preocupado. Não entenda. Existem pessoas que vão contigo até um determinado momento da sua caminhada. A partir do momento que eles não podem viver o que Deus preparou para você, você tem que entender que eles ficarão e você irá prosseguir a jornada. Deserto é para isso. Deserto é onde Deus separa o que são dele. Mas existe uma outra coisa que você precisa aprender. O deserto é lugar de construir o tabernáculo. Deserto é um tempo que Deus separou para você o adorar a Ele. Sacrificar Ele. No teu tempo de luta, preste atenção, no tempo da adversidade, você precisa levantar um altar a Deus. Você precisa levantar um tabernáculo. Pastor, eu sou, então você precisa se levantar. E dizer, Deus, eu entrei na luta, mas eu estou aqui te adorando. Senhor, eu já estou na metade do meu deserto, mas eu estou aqui te adorando. Eu não sei quando ele irá terminar, mas eu vou continuar adorando. Existem muitas pessoas que quando o tempo da luta chega, o tempo da dificuldade chega, a primeira coisa que a pessoa faz é permitir que a revolta entre em seu coração. A pessoa ela se revolta, mas por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Por que Deus deixou isso acontecer? Eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais fazer o que eu fazia. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber da fé. Eu vou abandonar, eu vou estacionar, eu vou desistir. E a pessoa ela se revolta, como se este posicionamento fosse mudar a situação, e não vai. É a pior escolha, é o pior posicionamento que uma pessoa pode ter. Em tempo de luta, abandonar a fé. Mas o que eu tenho que aprender? Se o deserto chegou, é um tempo que Deus preparou para falar ao meu coração. Então eu preciso ir para Ele. Eu preciso correr para Ele. Sabe, ainda que eu chore, ainda que eu dobre os joelhos e não tenho nada para dar, ainda que eu fique que nem Ana, que um dia ela subiu para orar, ela não tinha palavras, a Bíblia diz que ela mexia só os lábios. O sacerdote olhou do templo e disse assim, o que está acontecendo contigo, mulher? A esta hora do dia você está embriagada. E ela disse, não, meu senhor, não tenha a tua filha por embriagada, a tua serva por embriagada, mas eu estou com meu espírito aquebrantado. Eu estou em luta, eu estou aflita, e eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor.
Você entende? Então, deserto é um lugar que nós devemos entrar para um nível de entrega maior. Por quê? Porque quando eu entrego, quando eu me rendo, eu estou dizendo para Deus, não importa o que está acontecendo, eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para te servir. Deus disse assim, você vai levar esse povo para o deserto e vai construir o meu tabernáculo, porque eles estarão me adorando no meu tabernáculo. Quem sabe nesta noite você está aqui dizendo, pastor, eu estou atravessando um tempo tão difícil na minha vida. Eu estou atravessando um tempo tão complicado. Eu não tenho forças. Eu não tenho vontade. Eu não tenho ânimo. Mas eu estou aqui. Porque o deserto, você tem que lutar contra você mesmo, para estar aos pés daquele que te chamou. E aí você entende, porque a tua oração, ela se torna uma oração verdadeira, porque você vai falar o que você está sentindo realmente. Você vai expor para Deus a tua dor. Porque quando tudo está bom, nós fazemos aquelas orações mecânicas. Deus, eu te louvo, eu te agradeço, tu és soberano, eu sou teu filho, eu vou te amar, porque nós estamos alegres. Por isso que Salomão escreveu assim, melhor está na casa que há luto, do que na casa que há banquete. Porque na casa do luto, nós aprendemos os verdadeiros valores da vida. E nós falamos aquilo que realmente estamos sentindo. Não pare de adorar. Não pare de servir a Ele. Não largue a fé. Por quê? Porque deserto faz parte. Existem coisas que nós enfrentamos no deserto. Por exemplo, deserto, existe um tempo de escassez. Quantos são casados aqui? Levanta as mãos. Eu quero acreditar que você tem a sua despensa. E você, com certeza, Deus tem te abençoado e vai te abençoar muito mais. Você vai até o mercado e você vai lá e compra 2 pacotes de arroz. Por que 2? Porque um você vai usar e o outro você tem de reserva. Você vai e compra 4 litros de óleo. Porque você tem que ter reserva. Ah, tem uma promoção do sabão em pó, você vai lá e compra 2. Um é para reserva. Você sempre tem no armário alguma reserva. Deserto não tem reservas. Deserto não tem reservas. Existe tempo na vida que você vai entrar no mercado e você vai ter o dinheiro só para comprar 1 pacote de arroz. 1 quilo de mistura. E você vai orar para que aquele pacote, aquela mistura, aqueles itens que você conseguiu comprar, dure até o próximo pagamento. E se tiver o próximo pagamento. Porque no deserto, o tempo de escassez, ele te ensina algo que é fundamental na fé. A depender da provisão
de Deus. Deus disse: Moisés, eu vou mandar um maná. Preste atenção. Mas você vai dizer para o povo o seguinte: que eles vão pegar o suficiente que eles vão comer durante o dia. Mas não é para guardar para o dia seguinte. O que eu vou mandar é para hoje. Hoje. Amanhã, eles vão depender do que eu vou liberar. Eu amo a palavra. Deus me dá cada coisa, Jesus do céu. Teve alguns que diziam assim: não come tudo não, vamos guardar para amanhã. Quando chegou amanhã, que eles foram olhar, estava embolorado, tinha estragado. Porque Deus disse: este maná era para ontem. Hoje eu tenho outra coisa. Então nunca reclame no deserto ou no tempo que você está atravessando, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas dê glória pelo que Deus está fazendo hoje. Agradeça por hoje, pelo pão, pela comida, pelo alimento, pelo dinheiro de hoje. Porque o teu amanhã está nas mãos de Deus e você está confiando que amanhã Ele fará outro milagre na sua vida. Eu sei que é bom você entrar no mercado, preste atenção, e você ter dinheiro para comprar tudo que você gosta e estocar. Só que isso te traz um conforto e uma segurança. Você já reparou quando vai estourar uma crise financeira, econômica no país, como teve com o Covid, que não pode sair? Aí saem algumas matérias dizendo assim: olha, se você puder armazenar em casa algumas coisas, faça, porque os dias futuros estarão comprometidos. Você vê que todo mundo sai no mercado, compra tudo que pode e leva para dentro de casa. Aí, qual que é a sensação daquela pessoa? Estou bem. Para 30 dias, 60 dias, estou tranquilo. Mas existe tempo que você não tem isso. Existe tempo. Se você não passou, eu quero te dizer que você pode passar. Vou melhorar, você vai passar. Que você terá o de hoje. E você vai ter que comer o de hoje. E vai ter que orar dizendo: Deus, eu entrego o amanhã nas tuas mãos. E eu confio em Ti. Isso te ensina a conhecer o Deus que é provedor. Deixa eu te contar algo. Um dia eu estava na minha casa, orando, sabe? E minha esposa falou para mim assim: acabou o leite. A última mamadeira. E eu me lembro, como se fosse hoje, eu coloquei as mãos no bolso e eu não tinha R$1. Desempregado. Você sabe a única coisa que me restou naquele momento? Orar. E eu fui orar. E eu comecei a orar dizendo: Deus, tudo eu estou suportando, mas ver minha filha chorar por falta de leite, eu acho que eu não vou suportar isso. Tem de misericórdia. Eu sou teu filho. E comecei a orar. Daqui a pouco, algumas horas se passaram, tocou a campainha, uma irmã chegou e disse: olha, eu estava no mercado. E no momento que eu estava no mercado, Deus falou comigo: compra 4 latas de leite e leva na casa do meu servo. Quando eu recebi aqueles leites, eu disse: glória a Deus, Tu está velando pela minha vida. Se isso não bastasse, presta atenção. Na minha casa, eu tinha uma caixa de papelão que eu colocava os pratos. Geladeira era emprestada.
o fogão era ganhado. E minha esposa colocava as panelas assim, ó, no canto, ó, né, em cima da caixa, os talheres. E um dia nós estávamos saindo para ir para o culto. Ela pegou um jornalzinho das lojas 100. Eu lembro como se fosse hoje, ela disse assim: nego, olha que armário bonito. Como eu queria um armário desse, para poder guardar as nossas coisas. E naquele momento eu fiquei quieto. Você imagina como homem, você olhar para sua esposa e dizer assim: olha, eu não tenho o que fazer, eu não tenho dinheiro. E eu disse para ela assim: vamos orar. Só que eu cheguei naquele culto e eu disse: Deus, minha situação está tão crítica, que eu não tenho condições de comprar um armário para guardar as minhas coisas em casa. Mas eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar te adorando. E eu lembro que o pastor Osé estava pregando naquele culto, ele virou para mim e disse: Sérgio, Deus está te dando um presente agora. Ele está dizendo para mim que a tua oração subiu ao trono e Ele está te dando um presente agora. Eu estava dentro da igreja. Deus visitou uma irmã no bloco que a minha sogra morava, no apartamento de baixo. Ela subiu na casa da minha sogra e disse assim: me dá o endereço da casa da tua filha. Minha sogra deu, ela saiu, não falou nada. Foi numa loja, comprou o armário, mandou entregar. Ela chegou na casa da minha sogra e disse assim: ó, só anota. Fiscal está aqui. Minha sogra não entendeu nada, segurou a nota. Quando saímos do culto, que era um culto à tarde, ela falou assim: olha, a mulher aqui de baixo veio aqui, falou que Deus falou com ela. Ela foi até uma loja, comprou aí uns móveis, aqui está a nota. E ela deixou um jornalzinho com uma bola, um círculo. Adivinha qual era o jornalzinho? Das lojas 100. E adivinha qual era o círculo que estava no armário que ela tinha me pedido? E quando chegou em casa, que eu montei, eu falei assim: glória a Deus. Por quê? Porque existe tempo, querido, que você vai ter que aprender que o Deus que você serve é o Deus que provê todas as coisas na sua vida. É o Deus que cuida, é o Deus que zela. É um Deus que nos mínimos detalhes está mostrando para você: você não tem, mas eu tenho. Você não pode, mas eu posso. E se você andar comigo, então tudo você pode naquele que te fortalece. Foi o que Paulo disse. Paulo disse assim: olha, em tudo e em todas as coisas eu estou instruído a viver. Eu sei ter e sei viver quando eu não tenho. Eu já vivi a fartura, mas já padeci necessidade. Uma coisa eu aprendi. Aí ele escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O tempo da escassez mostra o Deus da provisão e te ensina a ser dependente dele. Israel estava com fome, Deus fazia o quê? Mandava o maná. Israel estava com sede, Deus fazia o quê? Jorrava água da rocha, mostrando para Israel: eu sou Deus da provisão, tudo o que vocês precisam eu tenho para dar. Vocês precisam aprender a caminhar comigo. O problema é que quando nós entramos nesse período e achamos que por nos faltar alguma coisa, Deus não é conosco. Deus não é na nossa vida. Deus não nos ama, porque se Deus nos amasse, Ele não permitiria isso. Não. Não pensa assim. Pensa que Deus está te preparando para algo muito maior do que o que você já viveu até hoje. Então o deserto nos ensina a viver um tempo de escassez, mas também deserto é um tempo de incertezas.
Por quê? Porque nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. A pior coisa que existe para um homem, para uma mulher, é não saber o que vai acontecer no próximo passo. Você sabe por quê? Tem se aumentado muito a ansiedade. É porque nós queremos saber qual é o próximo passo. E quando nós não sabemos, nós ficamos preocupados com o dia de amanhã. Como vai ser amanhã? Como será amanhã? Como será o próximo passo? Sabe? Só que nós temos que tomar cuidado. Porque se a incerteza tomar conta do nosso coração, nos leva a duvidar da fé. Tiago escreveu que aquele que duvida é que nem a onda do mar. É levado de um lado para o outro, mas não chega a lugar algum. Então você precisa entender que quando a incerteza chegar na tua porta, e ela chega no momento que você mais padece, no momento mais crítico, a incerteza chega. É aquela voz que diz assim para você: ué, você não está indo na igreja? Por que nada muda? Pessoas chegam a dizer para você assim: mas você não serve a Deus? Por que você está passando por isso? Pessoas que podem dizer que nem a esposa, a mulher de Ló. Ela não mentiu, ela falou a verdade. Só que ela falou de forma errada e pediu para ele fazer coisas erradas. Mas ela disse: olha para o seu estado, você perdeu tudo. Ela não mentiu. Jó perdeu tudo. Agora, o que ela não deveria era ter blasfemado: amaldiçoa a Deus e morra. Mas são pessoas que chegam para nós e dizem assim: olha como está a sua vida, olha como você está. Você acha que você vai chegar a algum lugar? Você acha que você vai vencer? Para com isso, para de sonhar, para de ir para a igreja, para de acreditar, desista, larga, abandona tudo. E se você parar para pensar, você vai dizer assim: eu acho que ele tem razão, eu acho que ela tem razão. Eu estou todo esse tempo na igreja e nada está acontecendo. O irmão do lado é abençoado, o irmão é abençoado, a irmã conta uma bênção. E eu? Parece que é só comigo. Acontece tudo para todo mundo, mas para mim não acontece nada. E se nós não tomarmos cuidados, a incerteza nos leva à murmuração. Aí começamos a murmurar. Começamos a reclamar, a murmurar. Que nem o povo de Israel fez. Moisés, por que o Senhor nos tirou do Egito? Lá nós tínhamos as comidas, os pepinos, as carnes. Por que nos tirou do Egito para nos trazer até aqui? Para morrer aqui? Olha, a murmuração faz a pessoa falar coisas impensáveis. Você acha que Deus tiraria o povo do Egito para morrer no deserto? Não foi a fala. A fala que Deus liberou foi: eu vou tirar o meu povo do Egito, mas eu vou levar eles para uma terra que emana leite e mel. Mas a incerteza e a murmuração fez com que eles pensassem que tudo estava acabado. Eu quero profetizar na sua vida. Feche os seus olhos, levante suas mãos. Tem pessoas que estão aqui hoje, que você está dando a sua situação por perdida. Você disse: está acabado, não tenho mais o que fazer, não sei o que fazer. Mas Deus não te trouxe até aqui para você morrer no deserto. A promessa de Deus não foi que você morreria no deserto. O deserto é um lugar que Deus está passando contigo. Então mude os teus pensamentos, mude
Muda agora os teus pensamentos. Porque Deus está trabalhando pela tua causa. Uma porta se fechou. Narabash tecaia nefácia, erabachoria. Mas Deus está dizendo, eu estou abrindo outra muito maior. Narabanchorebefia serica narabashuria. Uma enfermidade se estabeleceu, mas Deus está dizendo assim, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Perdas aconteceram. Meu Deus. Mas Deus está dizendo, eu sou Deus que trago a restituição. Deus está restituindo na sua vida hoje. Deus está restituindo a tua causa hoje. Deus está trabalhando na sua vida hoje, porque a promessa de Deus é que você chegaria na terra que emana leite e mel. Você não vai morrer no deserto. Você não vai acabar desse jeito. Você não vai terminar assim. Deus está segurando você pelas tuas mãos e está dizendo, levanta a tua cabeça e caminha, porque o que eu tenho contigo ainda não acabou, diz o Senhor dos Exércitos. Arabadarabasure decaia narabasuria. Dequiastope harabasuria. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Ele está movendo. Há um tempo novo que está chegando na minha e na tua história. Deus está colocando no lugar todas as coisas, porque Ele é Deus, vivo, fiel e verdadeiro na tua história. Deixa eu continuar. Deserto é um lugar de amargura, de se encontrar com ela. A Bíblia diz que Israel estava caminhando, presta atenção. E eles viram águas e eles estavam sedentos. E quando eles correram e se lançaram naquelas águas, eles perceberam que as águas eram amargas. Se depararam com situações, ou com uma situação amarga. Sabe? Às vezes nós se deparamos com situações que são amargas. Engolimos coisas, sabe? Que é amargo. Faz parte. Mas Deus, Ele transforma as nossas amarguras. Deus falou para Moisés, Moisés, toca nas águas. Quando Moisés tocou nas águas, a Bíblia diz que Deus transformou aquelas águas amargas em águas doces. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você está recebendo o que eu estou recebendo aqui hoje. Mas Deus está transformando as minhas amarguras hoje. As minhas situações amargas estão sendo transformadas hoje. E eu tomo posse. Deus está transformando as situações amargas da sua vida. Sabe aquela situação que você tem que engolir, que parece que você está tomando veneno. Mas Deus está dizendo, não vai te matar não. É amargo. Mas eu estou te preparando para algo muito maior.
eu estou te preparando para algo muito maior. Muito maior. Muito maior. E você vai saber que eu sou o Deus que transforma situações na sua vida. Caminhando para o final. Deserto tem o seu fim. Diga comigo assim: todo deserto tem seu fim. Você sabe aonde está a nossa vitória? No final. Olha o que Deus disse para Daniel, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim. O teu deserto está terminando. Não pense em parar, não pense em abandonar. A circunstância, as situações estão dizendo para você parar. Não faça isso. Não desista. Não entregue. Tu, porém, vai até o fim. Mas, pastor, eu não estou suportando mais. Suporta. Suporta. Se Ele está deixando, você suporta. Ele não mente. Olha o que diz em 1 Coríntios 10, 13. Não vem sobre vós tentação ou provação, senão humana. Mas Deus é fiel, que não vos deixará ser provados, tentados. Sabe? Antes, também dará o escape, para que possais suportar. Então você aguenta sim. Você já viu a pressão que eles colocam em cima de uma pedra chamada diamante, quando ela é bruta? É uma pressão tão grande que você fala assim, não vai suportar. Mas no final do processo sai aquela pedra, lapidada, bonita, valiosa, de um valor inestimável em muitos casos. Às vezes você está sofrendo uma pressão que você acha que não vai suportar, que você acha que não vai dar, mas Deus está trabalhando para te deixar pronto para o próximo nível de excelência que Ele tem na sua vida. Salmo 103, 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Deus conhece a tua estrutura e Ele sabe até onde você vai. Agora você precisa crer. Vocês lembram dos espias? Subiram na terra, olharam a terra verdadeira, mana, leite e mel. Os frutos são como Deus falou. Mas aí perderam a fé, porque começaram a olhar para os gigantes e disseram, não vamos conseguir. Quando eles desceram, foram relatar para Moisés e disse, Moisés, verdadeiramente a terra é boa, mana, leite e mel, mas esquece. Há um povo muito grande, eles são como gafanhotos. Nós não temos como alcançar, tomar posse, perderam a fé. No deserto você não pode perder a fé. Você não pode parar de acreditar naquilo que Deus falou contigo. E quando chegar a hora, nada pode impedir você de tomar posse. Quando os 10 estavam falando, chega Josué e Caleb e diz assim, ó, a Bíblia diz isso, que Josué e Caleb diz assim para eles, calem-se, chega, para de falar. A terra mana leite e mel, e Deus
nos dará vitória contra eles. Existem momentos, querido, que você precisa crer que aquilo que Deus falou que vai fazer, que vai acontecer na sua vida, irá acontecer. E que se tiver que cair gigante, se tiver que pular muralhas, se tiver que derrubar muralhas, se tiver que abrir mar, se tiver que andar por cima das águas, não importa, Deus vai fazer o que precisa ser feito e o nome dEle será glorificado na minha vida, mas eu vou viver as promessas dEle. Quantos estão comigo nesta noite? Diga amém. Quantos vão viver a promessa de Deus? Diga amém. Quantos vão viver a promessa de Deus? Diga amém. Se coloque de pé. E aqui eu encerro, e encerro mesmo. Eu preciso tomar posse da promessa. Querido, muitas pessoas acham que Deus nos remove do Egito, caminha conosco para o deserto, para que lá na frente Ele prepare uma mesa, sabe? Libera anjos dos céus com aquelas plumas, né? Aí você vai ficar deitado na rede como um servo amado, e os anjos te abanando, soprando, né, aquela brisa que vem do Oriente, né? Alguns vão perguntar para você assim: ei, quer uma aguinha de coco? Né? Aí ele acha que é isso, que agora acabou, nunca mais. Não, querido. Enquanto nós estivermos nessa esfera, nós temos que guerrear. Mas nós precisamos entender que depende de nós. Olha, quando eles entram na terra, Josué capítulo 14, verso 10 em diante, diz assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse 45 anos atrás, desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho 85 anos, e ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. Aleluia. Olha que palavra de Caleb. Olha que palavra. Queridos, ele esperou 45 anos. Ele disse, 45 anos é passado, mas eu continuo tão forte como naquele dia que Moisés me prometeu. O tempo tem feito o que com você? O que o tempo tem feito contigo? Tem muitas pessoas que estão que nem Marta e Maria. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse feito há 4 dias antes, agora não adianta mais. Ei, Deus faz no tempo dele, e o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Agora você precisa manter as tuas forças, o teu vigor. Como Caleb disse, eu ainda estou tão forte como há 45 anos atrás, quando ele me fez a promessa, e ele me disse que os anaquins estariam na terra, e eles estão lá, mas eu sou forte para guerrear, para entrar e para sair, porque Deus será comigo como ele disse que seria. Quantos estão prontos para tomar posse daquilo que Deus tem te prometido? Levante suas mãos aos céus. Ore a Deus, você e Deus agora, e diga para Deus: Deus, eu creio na tua promessa.
E eu estou tão firme como no dia que o Senhor anunciou ela ao meu coração. Eu estou tão forte como no dia que eu ouvi essa promessa sobre a porta de emprego tão grande. Eu estou tão forte como o Senhor me fez a promessa da minha casa, do meu carro, das situações que o Senhor me colocaria, da exaltação que o Senhor traria sobre a minha vida, dos lugares altos que o Senhor me colocaria, do templo grande que o Senhor daria, das multidões que estariam me ouvindo. Eu ainda estou tão forte como naquele dia. Eu creio como naquele dia. Pai, eu quero orar pela tua igreja. Eu quero orar pelos teus filhos. Fortalece-os. Fortalece, Senhor. Renova. Renova os nossos dias como antes. Traz sobre nós esse tempo. Traz sobre nós esse tempo. Traz sobre nós esse tempo.